O mistério do túmulo vazio é um dos pilares centrais da fé cristã. Segundo os relatos, após a crucificação de Jesus, seu corpo foi colocado em um túmulo, que mais tarde foi encontrado vazio por seus seguidores. Esse acontecimento é interpretado como o sinal da ressurreição, um evento que transformou profundamente a história do cristianismo. A ressurreição não apenas fortaleceu a crença dos primeiros discípulos, mas também influenciou gerações ao redor do mundo. O túmulo vazio permanece, até hoje, como símbolo de esperança e renovação para milhões de pessoas. Seu impacto histórico vai além do campo religioso, afetando a cultura, a arte e a filosofia ocidentais. Milhões de pessoas de diferentes partes do mundo viajam todos os anos para Jerusalém, atraídas pela importância espiritual e histórica da cidade. No coração de Jerusalém, encontra-se a Basílica do Santo Sepulcro, um dos locais mais reverenciados do cristianismo. Segundo a tradição, é ali que Jesus foi sepultado após a crucificação e, posteriormente, ressuscitou. A atmosfera dentro da basílica é marcada por devoção e respeito, com fiéis de diversas origens reunindo-se para orar e refletir. A peregrinação a este local representa um momento de profunda conexão espiritual para muitos, reforçando a fé e o sentimento de pertencimento à história religiosa. O fluxo constante de visitantes evidencia o significado duradouro do Santo Sepulcro para gerações ao longo dos séculos. A dúvida cética sobre o que realmente se encontra dentro do túmulo permanece viva ao longo dos séculos. Muitos questionam se os relatos históricos correspondem à realidade ou se há algo ainda não revelado. A ciência moderna, com seus avanços em tecnologia de imagem e análise de materiais, oferece novas ferramentas para investigar esses mistérios antigos. Pesquisadores utilizam métodos como a tomografia computadorizada e a datação por carbono para obter respostas mais precisas. Apesar dos progressos, o debate entre ceticismo e crença continua, alimentando o fascínio público pelo desconhecido. Assim, a busca por respostas concretas segue impulsionando tanto a curiosidade científica quanto o imaginário popular. Em 2016, um evento histórico chamou a atenção do mundo. Cientistas tiveram acesso ao túmulo, que permaneceu fechado por séculos. Essa oportunidade inédita gerou grande expectativa internacional, pois muitos esperavam que novas descobertas pudessem surgir. Pesquisadores de diversas áreas se reuniram para analisar cada detalhe do local, utilizando tecnologias avançadas. A possibilidade de encontrar artefatos ou informações inéditas sobre o passado aumentou ainda mais o interesse global. O momento marcou um avanço significativo para a ciência e para a compreensão da história. A Basílica do Santo Sepulcro é um dos locais mais reverenciados do cristianismo, situada no coração de Jerusalém. Sua arquitetura é notavelmente complexa, composta por corredores estreitos, capelas e diferentes níveis, criando um verdadeiro labirinto histórico. No interior, encontram-se dois dos lugares mais sagrados para os cristãos: o Gólgota, tradicionalmente identificado como o local da crucificação de Jesus, e o túmulo de José de Arimateia, onde, segundo a tradição, Jesus foi sepultado e ressuscitou. Cada espaço dentro da basílica carrega séculos de história, devoção e disputas religiosas, refletindo a importância espiritual e cultural desse monumento. A experiência de percorrer seus ambientes é marcada por uma atmosfera de reverência e mistério, que impressiona visitantes de todas as partes do mundo. A busca pela localização do túmulo de Jesus começou no século IV,
quando a imperatriz Helena, mãe do imperador Constantino, viajou a Jerusalém em busca de relíquias sagradas. Guiada por relatos locais e tradições cristãs, Helena ordenou escavações no local onde hoje se encontra a Igreja do Santo Sepulcro. Durante as escavações, foi descoberto um túmulo talhado na rocha, compatível com as descrições encontradas nos evangelhos. Essa descoberta fortaleceu a crença de que ali seria o local da crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus. Desde então, o local se tornou um dos mais importantes centros de peregrinação do cristianismo, atraindo fiéis de todo o mundo ao longo dos séculos. A primeira basílica foi erguida para abrigar e proteger um dos locais mais sagrados do cristianismo, o túmulo considerado de Jesus. No coração dessa construção encontra-se a edícula, uma pequena capela que envolve o túmulo. Para preservar o local, uma laje de mármore foi colocada sobre o sepulcro, aumentando ainda mais o mistério sobre o que realmente está selado ali. Ao longo dos séculos, poucos tiveram acesso ao interior da edícula, alimentando especulações e lendas. O que existe sob a laje permanece uma questão envolta em fé, história e segredo. Em 2016, teve início um projeto de restauração que marcou um momento histórico para a pesquisa arqueológica. Após séculos de isolamento, o túmulo foi finalmente aberto para acesso científico. Essa iniciativa possibilitou que especialistas de diversas áreas pudessem estudar de perto sua estrutura e composição. O projeto foi cuidadosamente planejado para preservar o patrimônio, ao mesmo tempo em que permitia a coleta de dados inéditos. O acesso controlado garantiu que as descobertas fossem documentadas de forma rigorosa, contribuindo para o avanço do conhecimento sobre o local. Durante uma missão científica de 60 horas, especialistas utilizaram tecnologia avançada para mapear detalhadamente a estrutura do local. O objetivo era compreender cada aspecto antes de iniciar a delicada remoção da laje de mármore. Sensores e equipamentos de alta precisão permitiram identificar pontos críticos e possíveis riscos. O momento da retirada foi marcado por tensão, exigindo máxima atenção de toda a equipe. Cada etapa foi cuidadosamente monitorada para garantir a segurança e o sucesso da operação. A descoberta de uma segunda laje de mármore, marcada com uma cruz dos cruzados, trouxe à luz novas dimensões da história do local. Essa marca indica a presença e a influência dos cruzados, sugerindo que eles desempenharam um papel ativo na proteção e modificação do ambiente. A existência de múltiplas camadas de mármore revela sucessivas intervenções ao longo dos séculos. Cada camada representa um período distinto, refletindo preocupações e intenções diferentes dos que ali estiveram. Essa sobreposição de elementos históricos enriquece nossa compreensão sobre as estratégias de preservação adotadas ao longo do tempo. O leito funerário original, esculpido em calcário, foi revelado após séculos oculto. Esta descoberta permitiu uma análise detalhada de sua estrutura e características. Notou-se uma impressionante semelhança entre este leito e os túmulos judaicos do primeiro século, tanto no formato quanto nos detalhes arquitetônicos. Essa correspondência sugere práticas funerárias comuns à época e reforça a autenticidade histórica do achado. A exposição do leito oferece novas perspectivas para o estudo das tradições funerárias antigas. A argamassa encontrada entre as lajes foi cuidadosamente coletada para análise em laboratório. Utilizando métodos científicos avançados de datação,
Os pesquisadores conseguiram determinar a idade exata desse material. O resultado foi surpreendente. A argamassa remonta ao século IV. Essa descoberta não apenas impressiona pela antiguidade, mas também corrobora relatos históricos já existentes sobre a construção do local. Assim, a ciência confirma o que documentos antigos sugeriam, fortalecendo o entendimento sobre a origem e a importância histórica do sítio. As descobertas arqueológicas proporcionam uma compreensão mais profunda sobre os acontecimentos históricos e religiosos ligados ao túmulo vazio. A confirmação do local venerado reforça tradições mantidas por séculos e oferece uma base concreta para a devoção de milhões de pessoas. Ao unir evidências científicas e relatos de fé, observa-se um diálogo enriquecedor entre razão e espiritualidade. Esse encontro revela que ciência e crença podem coexistir, cada uma contribuindo para a construção de significado em torno de lugares sagrados. Assim, o túmulo vazio permanece não apenas como um marco histórico, mas também como um símbolo de esperança e reflexão para diferentes gerações.